Moto G voltou a empolgar. Moto G, falando em Moto G, Adriano, tá aqui um Moto G, esse aqui é um Moto G54 que eu estou aqui em mãos, fiz um vídeo inclusive dele agora há pouco, mas bem, será que a linha da Motorola, né, a Moto G, ela realmente é uma linha que voltou a trazer o interesse das pessoas? Tô acalmando ele. É o que a gente vai contar pra você nesse vídeo, então bora com a gente. Recentemente nós tivemos um podcast aqui que nós gravamos, o Porta 101, para você que não conhece por qualquer motivo. Eu não gravei. Não, nós que eu falo Canaltech, né, caramba? Você só responde por Adriano Ponte agora? Sim. Não! Ou seja, outras pessoas da equipe canaltech.com.br gravaram. Então, para você que nunca acompanhou, acompanhe nossos podcasts. Tem uma galera que escreve os textos do canal e é super legal que eles abordam outros assuntos além do que a gente tem aqui. Exato, inclusive a Ju, que vocês sempre perguntam. Essa Ju? A Ju Sara. A Ju Sara, que a gente chama aqui e tudo mais. Vocês sempre ficam perguntando da Ju, cadê a Ju? A Ju sumiu, a Ju não sumiu. Agora a Ju é do podcast, então por favor, vai ter um QR Code aí aparecendo na sua tela, você faça a gentileza de acessar, porque aí você começa, né, continua, na realidade, acompanhando a Ju, fazendo os podcasts dela. Mas bem, a Ju, ela trouxe esse assunto do podcast, né, falando sobre a linha Moto G, se a linha Moto G havia voltado aí, no caso, a empolgar e tudo mais. E eu acho que quando a gente fala de Moto G, a gente fala de muitas coisas. Por que que eu digo isso? Primeiro que quando a gente fala da linha Moto G, a gente tem que voltar lá em 2013, que foi quando o primeiro Moto G saiu, toda aquela história, e a galera que pôde viver essa época, que pôde, né, tipo, ter o privilégio, quem viveu, quem né, teve a oportunidade de ver, viu, foi mais ou menos esse processo. O Moto G era um celular excelente, né? Na época, a Motorola realmente, ela tinha sido uma empresa que ela havia tido essa preocupação de, sim, vamos ter celulares básicos, tudo mais, vamos ter os celulares tipo intermediário, premium, topo de linha, mas a gente vai fazer uma linha que é o meio termo disso daí, que foi a linha Moto G, que no caso era um celular que ele tinha algumas especificações de celulares topo de linha, mas não tudo, né? Ele entregava coisas muito boas, ele fazia de fato esse balanço entre o celular mais básico e o topo de linha. Posso deixar minha tristeza registrada aqui? Fique à vontade. Vocês já me viram usando Xiaomi, já me viram usando Motorola por muito tempo. Sim. Huawei, antes dela explodir e pegar fogo, eu usei muito tempo também e foi um dos poucos celulares que não esquentava. E na época que eu usei Motorola, eu usei um Motorola Edge, que, cara, é um celular caríssimo. E ele ofereceu uma experiência muito boa do Android padrão, Android stock. Só que lá atrás, no começo, a Motorola não era essa empresa que tinha celulares caros muito bons. Ela tinha celulares que eram baratos e que eram mais ou menos isso aqui. Sim, Samsung Google, esse momento que você fala, pera, a Samsung tá lançando funções, mas tá Samsung Google e todas as coisas do Google estão marcadas como Samsung, tipo, fundiu as coisas. A Motorola era isso. Hoje a bola da vez é a Samsung. Exato. Mas era Google e Motorola no passado. Era Google e Motorola e tudo. Lembra o Hello Moto virou Hello Google, né? Era praticamente isso. E eles tinha até o relógio que misturou isso. Era lindo. Era um negócio assim de louco. Então a Motorola, tipo, uns bons 10 anos atrás aí, realmente, quando ela lançou não só a linha Moto G, mas a linha, né? Tipo, todos os celulares da Motorola, de uma forma geral, eles eram melhor segmentados, se é que eu posso, né, falar dessa forma, no sentido de que você sabia exatamente o que era um celular básico, você sabia exatamente o que era um intermediário com a vinda do Moto G e você sabia exatamente o que era um topo de linha. E mais do que isso, quando veio a linha Moto G, não era assim, por exemplo, do jeito que é hoje, que tem o Moto G54, o Moto G64, o Moto G20 não sei o que, Moto G14, não. Eles faziam de uma forma em que tudo era segmentado direitinho e você sabia, principalmente, o que você estava comprando. Então já vou aí, né, deixar já vou deixar minha deixa. Mas é isso, não deixe, porque você falou 10 anos atrás, 11 anos atrás. 11 anos atrás. É pior ainda. Mas esse é o Moto X, né? Essa é a questão. O Moto G e o Moto X no começo, eles estouraram um de frente com o outro. O Motox era pouquíssima coisa mais cara e depois que eles tiraram o Motox por um tempinho, o próximo Moto G, que se não me engano o Moto G4, era arregaçantemente bom. Tanto é que eu, de Motorola, eu tive um Moto X de primeira geração, que era
Você tinha esse aqui, né? O de bambu, não era? Exato, não, eu tinha o rosinha com branco. Era rosa com branco. Só um instante. Moto X rosinha com branco. Achou? Achou? Sério que achou? Era isso, que é tipo um roxinho. Aqui. É um roxinho rosinha com branco. Esse era o meu Motorola, meu Moto X. Esse... É Google, né? Funciona. Muito bom. Quer dizer, é o Bing, é tá? O Bing. Errei, desculpa. Acontece. Mas então... Eu tive esse Moto X, rosinha, roxinho, com branco e tudo mais. E depois eu passei a ter outros celulares de outras marcas. Cheguei a ter Xiaomi, né? Quer dizer, Xiaomi nessa época eu não tive, mas eu tive outros aparelhos. Lembrei, eu tive um LG Nexus, né? O Nexus 4 que era da Google também. Moral da história, fui trocando de celular. Até que eu comprei um Moto G5 Plus, se eu não me engano. Foi um G5 Plus. E era um celular... arrombadoramente bom. Eu adorava aquele celular. Posso dizer que ele é o começo do fim? Ele realmente foi o começo do fim. Quando a gente olha para o Moto G nessa época, você que não teve o Moto X, que é o que eu tinha mostrado, aquele primeiro lá. Exato. O Moto X, esse primeiro aqui, ele era um celular que as pessoas descobriram o negócio. Ok, Google... Então, o seu celular ativou, o meu ativou, todo mundo ativou, nenhum ativava. Isso começou no Moto X, porque existia um coprocessador. Nossa edição vai colocar qualquer merda de placa de qualquer celular aí. Tem processador a rodo e tudo mais. Tinha um a mais, hoje todos têm. O seu pior celular de hoje tem. Tinha um processador ligado 24 horas, e para quando você falasse, por exemplo, ele com a tela desligada, isso é um Motorola, só que no caso não é, Bixby. Que horas são? Agora são 17 horas e 25 minutos. Esse tipo de ativação comia uma energia do demônio. Você ligava isso no celular, o bicho pegava fogo. Não no Moto X. Exato, é isso que eu ia falar. E o mais legal de tudo é que assim, o Moto X meio que ele foi uma inovação pra época em muitos sentidos. Em qualidade, né? Em qualidade. Meu, lembra da tela sempre ativa? Meu, não, que nossa! Lindo, lindo. Era a coisa mais linda. Você tirava assim, só acendia onde tava o número assim com o horário. Ah, lindo. Nossa, coisa O maravilhosa. que você vê depois? Os Moto Gs saindo nesse padrão de qualidade. Você vê que a linha X da Motorola foi tipo, olha, o Google tava numa época boa. Sim. O Google se importa em fazer algo que presta. Vem a versão G da Motorola melhorando, até que em algum momento o Google bate asa, entrega os pedaços que sobrou da Motorola e tudo mais, que literalmente retalhou e vendeu o que sobrou. Vendeu pra Lenovo. Aí a gente vai chegando nos Moto Gs, até que você chegou no Moto G, que daí começou a ter Plus, de ter Power, de ter... E aí, quando começou isso daí, aí a vida do brasileiro ficou um pouquinho mais difícil, porque realmente a Motorola, ela era, tipo, líder de mercado durante muito tempo, assim. Hoje a gente fala de Samsung, né, fala de Xiaomi, mas Motorola era imbatível. 10, 12 anos atrás, gente, Motorola, que nem eu falei aqui já várias vezes que o pessoal brinca comigo, né, que quando a gente fez vídeo de celular dobrável, eu falo do V3, né, e a galera falando, nossa, eu jurava que a Amanda ia falar do StarTAC, ela vai lá e fala do V3 que ela ganhou com 15 anos. Sim, porque pra mim o meu primeiro celular dobrável foi um V3, então de fato teve muitas coisas que a Motorola foi pioneira na época, e esse que é o ponto, quando chega nessa parte do G não sei o que Power, não sei o que Piriri Plus, meu, cagou. Não ficou legal, não ficou bacana, porque aí a Motorola começou a fazer uma coisa, né, logo nesse meio tempo, que aí ela acabou sendo sim vendida para Lenovo, e aí quando ela foi vendida para Lenovo, muita coisa mudou. Não lembro que época foi, mas aconteceu por essa época aí. E foi assim, bem marcante, porque quando a Lenovo comprou, tipo, tudo mudou. Então foi aquela coisa que assim, tem o antes e o depois, né, da compra da Motorola. E quando a Lenovo comprou, eu não diria que a Lenovo, ela realmente pegou a Motorola no sentido de tentar fazer ela de volta uma boa marca, de trazer de novo os destaques e tudo, né, por todos os motivos que a Motorola era de fato conhecida. Só que eles tentaram fazer isso da forma errada. Entende o ponto que eu quero chegar mais ou menos isso? E aí você vai lá, nossa, falou... Vamos explicar o que aconteceu de uma forma não ofensiva. Sim. A Lenovo é uma das maiores marcas do planeta e vende parte dos hardwares mais fodas do planeta. Exato. Só que a Lenovo vende computador e a Motorola vende celular. Quando o Google americano comprou a Motorola, lança um produto por ano. Apple faz isso. Americana. Quando a Lenovo compra o retalho da Motorola, que o Google ficou com muitas patentes, entregou só um pedacinho para a Lenovo. Sim. Lenovo, chinesa, como que funciona na Xiaomi?
Quantos Redmi existem na Xiaomi? A gente é. Olha esse vídeo aqui da Xiaomi com os Redmi na mesa. Chinês adora fartura, quer mesa cheia, é o peru de Natal digital do chinês. Ele quer um monte, é pra família comer, levar pra casa, colocar no potinho, é outra mentalidade. Exato. Daí não é o Moto G, é o Moto G5, G5S, G5 Plus, G5 Power, G9 Power, não sei o que, G tririri. E aí a gente começou, na minha opinião, aí foi que o negócio começou. Aí começou a ir pra baixo. Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala de linha Moto G, a gente... Eu agora, por exemplo, mais cedo, peguei esse Motorola aqui, que é um Moto G54, para fazer a análise dele, né? Tudo mais, legal. E aí eu comecei a olhar as specs, né? A gente testa aqui os aparelhos, eu testo algum jogo, alguma coisa, né? Vejo a funcionalidade dele, para ver se ele é muito travado, aquelas coisas, tudo. Ficou assim, eu achei até com um celular simpático e tudo mais, mas aí eu fui ver o preço no site da Motorola. O preço no site da Motorola tava R$ 1.300. Eu falei, opa... Por R$ 1.300 no site da Motorola, sei que se a gente às vezes for procurar nas varejistas, a gente encontra preços melhores, então tá, pode ser que você encontre ele aqui por uns R$ 1.000, por exemplo. Eu fiquei pensando, poxa, por R$ 1.000 a gente tem outras opções aí que são mais legais, inclusive da própria Xiaomi que você falou que foi o Redmi Note 12. E aí eu fui comparar ele com outros aparelhos da própria Motorola, outros da linha Moto G, e eu vi que o Moto G54 é o Moto G84 com menos coisa, só que custando tipo R$500 a menos. Aí você fica assim, tá, mas qual é o objetivo da Motorola em lançar um celular que tem praticamente as mesmas configurações, mesmo chipset, mesmo tanto de memória RAM, bateria, mesma coisa, tudo a mesma coisa. Mas para colocar um celular que, sei lá, a câmera é pior, a tela é pior, para te tirar, às vezes, sei lá, R$300, R$400 do valor do produto, mas no fim, o que que você tá ganhando com isso? Na minha opinião, isso só confunde ainda mais quem vai comprar. Porque aí você entra no site da Motorola. Vou aproveitar, vou entrar aqui no site da Motorola. Enquanto você entra no site da Motorola, eu vou até ilustrar o exemplo aqui. Vamos pegar o Moto G5 que a gente citou, o Moto G5 Plus e o Moto G5S. Exato. Já é o momento. Que a gente tá falando do quê? 2017. Nessa época, eu lembro que eu tive tretas homéricas familiares, porque vinha a gente e falava, não, que eu vi o Moto G5, não sei, tem o Plus e tal, eu não sei qual pegar. Só que assim, a diferença entre eles era considerável, só que pelo visual não, e pelo nome não. E quando você fala, vou comprar o Moto G, é um ótimo aparelho, aí alguém vira e fala, mas qual? Aí a pessoa já dá uma distanciada na boa decisão. Como assim, mas qual? Ah, esses dois não, esses três. Aí você, isso causa vários problemas. E é o efeito Samsung, que eu já critiquei várias vezes na época do Galaxy A10, que um monte de gente mentiu que era um ótimo aparelho, não era, ele continua sendo um aparelho horrível. Quem comprou na época do A10, os outros aparelhos que não eram o A10, tem ele funcionando. Você sabia que tem gente com Galaxy J7 Metal até hoje funcionando? Só que com a A10 a pessoa já jogou fora. Porque eu falei, ele foi lançado ruim. Ele não foi lançado bom. Então, quando eu falei Samsung, quando você lança um A10, trava, a pessoa pega o celular e lê na frente. Samsung. Samsung é uma bosta. Só que tem um Galaxy S10 na loja. Então Samsung não é uma bosta. O A10 é. Esse é um erro. Nunca uma marca prestigiada pode lançar porcaria. E no caso da Motorola, eles lançaram aparelhos que não eram matadores em custo-benefício, eram só mais aparelhos, mas escrito Moto G. Você começa a minar a fé na marca, porque tem 1, 2, 3 que, eu comprei Moto G, não foi tudo isso. E aí a gente chega aqui exatamente no site da Motorola e encontra isso que você falou, essa confusão que você falou. Vamos analisar aqui a linha Moto G especificamente, igual vocês estão vendo aqui na minha tela. A gente tem a linha que tem o Moto G84 5G, que é a edição especial. Não é o comum. Mas aí você tem o Moto G84 5G, que é a versão não especial. Aí você fica, não sei, hein, mistério. Aí você tem embaixo, depois do 84, você tem o Moto G73. Mas aí você pensa, pera, tem já a versão do Moto G8, já está na 4ª versão, mas o Moto G7, que veio antes do G8, tá na versão 3, tipo, por que não foi atualizado o Moto G7, sabe? Tipo, por que não tem o Moto G74, por exemplo? Não tem o Moto G74. Aí a gente pega o Moto G54. Aí eu fico mais sem entender porque o Moto G53 está à venda. Qual é o objetivo de você pegar o Moto G53 e você tem o Moto G54 e outra? Qual deles é melhor? Se você for que nem eu, você vai partir do princípio que, o Moto G53
P53 é pior porque ele foi lançado antes. Mas esse que é o problema, a Motorola não segue essa regra. Tem celular que você compra antes, que é muito bom e que acaba lançando depois um outro deles, da linha Moto G, que é mais barato e melhor. Tem o contrário também, que eles lançam um aparelho, que é o caso, por exemplo, do G84, que tem o mesmo processador, a mesma quantidade de memória RAM, mas tem uma tela melhor. Qual é o objetivo para cobrar R$500 a mais? Pra Você quê? quer o objetivo? O objetivo, segundo o que eu vi nas apresentações da Samsung e da Motorola anos atrás, era da época do Galaxy A90 e A80. Que são esses dois aqui que você está vendo. Pra você ter uma ideia de como essa informação já é velha. A ideia da Samsung e parte da ideia da Motorola também era em algum momento que a pessoa chegasse na loja com R$1.100, com R$1.200. Achei uma nota aqui, R$1.400 ou R$910. Não importasse, tinha que ter um celular diferente para cada faixa de preço que a pessoa sem querer chegasse na loja. Ela chegar com aquilo, ia ter um celular naquele valor. Então ia ter um celular um pouquinho pior ou um pouquinho melhor de R$1.100, R$1.200, R$1.300, R$1.400. Daí vinha a Galaxy A10, A20, A30, A40, A50, A60, A70, A80, A90. Não deu certo. Foi uma péssima estratégia e estragou muitas decisões, porque quando você tem isso, você nunca vai ter o celular que oferece o melhor o tempo todo. E os preços flutuam e começou a acontecer anomalias. Você pegava um Galaxy ruim com preço alto e o melhor na promoção e ficava atrás de todos os outros. Então você achava um Galaxy A70 mais barato que um Galaxy A50 e 60 que não fazia sentido. Não é assim que o mercado funciona. A Motorola, ela ainda está presa nesse fantasma. E só para mostrar o exemplo do Moto G de 2017. Olha como que era essa aberração, o Moto G5, o 5 Plus e o 5S. O 5 normal começava com 16 de armazenamento interno e 2 GB de RAM. Já o Plus, ele começava com 32 interno, o que já era um impacto avassalador na usabilidade das pessoas. E o melhor Moto G5, você fala, qual que é o Moto G que tem o Plus e o 5? E pior que eu ouvi isso. Eu quero 5, porque o Moto G é bom. No que Plus, o cacete, o quê? Eu quero 5. Sim. A pessoa levava 3 GB de RAM para casa, em vez de 4. Porque ela confiou na Motorola. Eu passei por isso na família. Eu não quero o Plus, eu quero o G5. Claramente o G5 é melhor. Porque as pessoas não tinham esse momento spam de ter o Redmi Note 12 Pro, Note 12 Scribe, Note 12 Ultra, Note 12 Extended Explorer. Não é normal. Sim. Eu quero o 5 de verdade. Não quero esse 5 Plus. Quem não pegou o 5 Plus levou um celular inferior pra caramba. Pra época, 3 GB de RAM, 4 de RAM, 64 de armazenamento versus 32 de armazenamento. É literalmente o celular pior em tudo. E nessa época, celular com memória cheia por conta de WhatsApp era ainda mais comum. Ainda mais o motoroleiro. O motoroleiro básico, ele tem 37 grupos no Zap Zap. Exato, motoroleiro básico. Aí, caramba, motoroleiro, olha... Isso, eu testei a minha dicção com motoroleiro, viu? Olha, rapaz, sei falar, aprendi, porque Deus que me livre, mas bem. E um detalhe pior, viu? Você pega o Moto G, o G5 normal, 13 megapixels, abertura 2.0. O Plus, 12 megapixels, mas e a abertura 1.7. Tipo, teoricamente melhor. E o G5S? Não, é 16 megapixels, mas a abertura é pior, é 2.0. É, mais escuro. Não faz nenhum sentido. Você sempre pegava um celular que era melhor numa coisa e pior na outra. Você nunca conseguia pegar o melhor em tudo. E pra mim, esse é o meu único exemplo que eu vou dar. O Moto G5 pra mim é o começo do fim. O Moto G5 também pra mim foi o começo do fim. Realmente, no meu caso, eu tive o Plus. Não sei por que eu escolhi o Plus na época. Eu, não era tão versada na parte de celulares nessa época. Exato. Eu simplesmente, tipo, vou pegar um celular aqui que a galera falou que tá bom. E é isso aí. E foi basicamente isso. Me arrependi de ter pego ele de forma alguma. Ele foi um celular que me atendeu muito bem durante muito tempo. Só que falar pra você que foi nem de perto a experiência que eu tive, por exemplo, com o Moto X quando eu comprei o Moto X, era uma outra experiência, era uma outra coisa. Fora o fato de que assim, aí começou com aquela história que é exatamente igual toda, que nem você fala, né, fabricante chinesa de celulares, igual Xiaomi, né, e afins, começou a fazer o quê? Começou a enfiar um monte de programa que você não tinha solicitado, que era uma coisa que a gente não tinha no Moto X. A Motorola era a rainha do Android puro, limpíssimo.
Exato, e eu lembro que na época a única prioridade que eu dava, pelo menos quando eu comprei o Moto X, era pelo Android puro, porque hoje, né, se o Android modificado é sinônimo de coisa boa, naquela época não era. E justamente o Moto G5 veio pra provar isso, porque eu lembro que era um monte de programa inútil que baixava no celular. Eu ficava, mas que bosta, eu não quero essa bosta no meu celular. O que tá acontecendo? Então, assim, foi uma experiência totalmente diferente. Tanto é que eu fiquei pouquíssimo tempo com o Moto G5 Plus. Eu logo me livrei dele, tipo, logo não quero esse celular, comprei outro, porque foi uma experiência ruim. Durante o tempo que eu usei, assim, em performance, eu tenho que falar? Não, porque eu sempre fui uma usuária muito básica. Eu fui me tornar uma usuária um pouco mais hardcore de celular com o passar do tempo. Eu sempre curti muito PC, mas eu não era muito do celular. Então, pra mim, tipo, não jogava no celular, não fazia nada. Então, qualquer celular que você me desse, meu, rodando as coisas que eu precisava, um zip-zop, falando, tava ótimo, eu tava feliz e contente. Agora não, agora realmente eu preciso de um celular que seja realmente, tenha um desempenho maior de fato. Mas naquela época, vou ser sincera, o Moto G5 realmente foi a decepção e foi o meu último celular da Motorola, infelizmente, porque depois disso não teve nada que me atraísse mais pra comprar. Eu usei o Windows Phone, gente. Eu usei o Windows Phone também. Qual era o seu Lumia? Eu comecei no Lumia 720, Ah, eu comecei se eu não me engano. no Lumia 720 também. Obrigada. Ai, que legal. Foi no 720 que eu comecei? Caramba! Ele era uma gracinha. Nossa, o meu era Era um o Lumia 720. É muito Nossa, bonito lindíssimo. esse celular, né? Um dos celulares mais lindos que eu já tive fácil. Eu vou ser sincera, assim, uma das coisas que eu mais gostava no Windows Phone era esse formato mesmo de, tipo assim, esse sistema operacional Windows, né? Olha esses quadradão, que coisa linda, maravilhosa. A interface Metro. A interface Metro, eu adorava esse negócio. Tipo, a única raiva que me dava é que você ia, né, entrava na Windows Store, vamos colocar assim. Mal tinha o WhatsApp, né? E você ia baixar, nossa, eu quero ver esse aplicativo. Só disponível para Play Store e App Store. Eu ficava Isso realmente triste. Isso daí realmente foi o que me fez também largar o A gente Windows Phone. a gente já tem vídeo de Windows Phone. A gente passou para outro lugar, mas esse que é o ponto. Realmente eu acho que a Motorola, assim, voltou a empolgar. Vou ser sincera que eu acho que não é que voltou a empolgar, mas eu acho que a Motorola hoje ela se beneficia muito do fato da linha Moto G já ter sido uma grande linha lá atrás, dela ter sido uma linha Tem que ela foi importante, né? O quê? Polo Industrial de Manaus. Exato. Xiaomi então. nunca comprou essa briga. Falando bem sério, Xiaomi, você tem aparelhos incríveis. Polo Industrial de Manaus, falando bem sério. Por quê? Vai encarecer? Vai. Vai nacionalizar o teu custo? Vai. Então no começo é caro. Mas o que você acha que a Samsung faz com aquela porrada de fábrica que ela tem? Ela fabrica. Sai mais barato para ela o imposto absurdo do Brasil do que importar tudo e ter que revender aqui imposto sobre imposto. Ela fabricando aqui, ela toma no mas isso tá diluído em um monte de custos que ela não tem mais, porque acontece aqui dentro. Sim. Não tô dizendo que é certo você fabricar no Brasil, tô dizendo que sai menos caro, menos horrível do que pagar menos o imposto. oneroso do que você pagar imposto 2 vezes. Exato, você vai pagar imposto 5 vezes no Brasil, não 18 quando você importa. Então vai ser o celular só muito caro, não caríssimo, entendeu? Exato, então esse que é o ponto. Como a Motorola, ela, né, realmente não... A Motorola é polo industrial. Exato, como a Motorola, ela se beneficia dessa parte, ela tem essa questão do polo industrial de Manaus, que nem você comentou, de fato, assim, ela meio que ela ainda consegue amortizar ter muito, né? algum tipo, exato, ter algum tipo ainda, de certa forma, de relevância, de toda essa parte, no caso da venda, porque a galera ainda tem muito essa questão saudosista do que foi um dia a linha Moto G. Mas uma coisa é verdade, assim, apesar de ter sido, acho que os últimos 4 anos foram os períodos que eles mais venderam Moto G, agora eu não me recordo, não sei se foram 100 milhões de aparelhos vendidos no mundo todo, não sei. Eu só sei que, assim, realmente os números são favoráveis, mas eu acho que eles ainda poderiam, no caso, ser ainda melhores se a Motorola tomasse um pouquinho mais de cuidado com os lançamentos que ela faz, se ela fosse um pouquinho mais organizada com os aparelhos dela. Vai lançar a linha Moto G? Lança a linha Moto G inteira. E eu sei que vai ter gente falando assim, ah, Amanda, mas a Samsung faz isso também, outras marcas fazem isso. Não, a Samsung já tá parando faz tempo. Você clica em Galaxy A,
Tem isso de opção. Você clica na linha M, tem 2 opções ali. Eles limparam esse portfólio, canibalizar a marca com 18 Galaxy M, 30 Galaxy A. A Samsung não faz mais isso não, viu? Exato. O máximo que acontece, por exemplo, foi o que ocorreu com a linha do A54 e M54. Mas aí são linhas separadas, há de concordar comigo. A é uma coisa, a M é outra coisa. São que foram diferentes. Aparelhos parecidos, mas diferentes. Exato, né? Um molhou, explodiu, o outro molhou, limpou. Tem bateria gordinha, tem bateria menos gordinha. Exato, mas basicamente é isso. Então, assim, entendo que pode ser que tem algumas pessoas que falem isso, né? Falam, mas tem Samsung e tem outras marcas que fazem. Então, não é bem assim, porque já foi provado que essa é uma tática, né? Uma estratégia um pouco, né, errônea. A Samsung erra, você vai atrás? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. As fabricantes Android desistiram do Face ID, viram que só do jeito que a Apple fez, a Xiaomi fez em um telefone, a Huawei fez em um telefone, a Xiaomi acho que fez em 2, a Samsung fez em 2 depois. Eles viram que Face ID é uma porcaria no Android, é melhor pôr a digital. E pararam de copiar erros. Não se copia erros. Deixa acontecer. O pessoal que falou da Apple agora com o Apple Vision Pro. Samsung não vai lançar um Vision Pro? Ela já lançou, era o Galaxy Gear e ninguém liga. Ninguém liga. A Motorola teve acessório, tudo mais? Teve VR da Motorola, sabe o que era? O cardboard do Google. Você enfiava um Motorola naquele treco de papelão e ficava assim. Sim. E se chamava Motorola Spotlight Stories. Spotlight, verdade! Caramba, agora você, sabe, tipo, ativou a memória, sabe? Memória ativada com sucesso. É, de fato. Você não sabe o que é? Procura aí Motorola Spotlight. Tem um ratinho com o chapéu e o vento tira o chapéu dele e é tudo em VR pra você ver o ratinho, o bichinho procurando o chapéu. Isso muitos anos, uns 10 anos antes da Apple lançar o Apple Vision Pro. Mas só que o pessoal falou, isso é uma porcaria e foi descontinuado. Não se insiste no erro nem se copia erro. Essa é a lição que eu falo. Gente, por favor, Motorola, melhore. Exato, basicamente é isso. Então, se fosse para dizer que a Motorola voltou a empolgar, a Moto G voltou a empolgar, diria que não, mas eu diria que ela ainda pode sim fazer isso se ela tomar esses cuidados que você falou. Se ela começar a ter uma visão um pouquinho de mercado um pouco mais direcionada, um pouco menos focada em trazer vários aparelhos, uma coisa realmente mais direta, em que ela consiga conversar com o consumidor de uma forma mais clara. Eu fiz uma pesquisa e eu levantei dados, não só daqui, como também levei em conta os comentários de vocês, como procurei em fóruns na gringa, para saber qual é a maior crítica contra a Motorola e, para mim, é a chave para tornar a linha Moto G o suprassumo do que ela já foi. Atualizações de software. Hoje a Motorola não tem no site dela nenhum posicionamento gritante dizendo vamos atualizar o seu Moto G por 3, 4, 5, 6 anos. Ela já teve na época do Android One. Não lembra? Nossa edição é procurar Android One aí, em qualquer vai ver um monte de coisa no Google Imagens e vai vir vídeo também. O Android One foi a época em que todas as fabricantes que lançaram alguma coisa, vulgo Xiaomi, quando o Android One, qual que era? Era o Mi A1? Mi A2? Eu não lembro o nome, mas a Xiaomi tinha Android One. Era aparelho 3 anos aparecendo nas notícias e sendo recomendado como top compra. A Motorola passou por essa época, a Xiaomi passou por essa época e desapareceu na nuvem, virou pó. Hoje, quem que atualiza o celular por anos? É a Apple e a Samsung. Apple e Samsung, não tem mais. É esse o único item que a Motorola tem que corrigir para a linha Moto G voltar a ser importante para mim. Porque de resto, a câmera já não é ruim há muito tempo. Exato. O sistema, pô, mandou inclusive, pior. A câmera desse daqui me impressionou para um celular de R$1.000, R$1.200. Eu achei a câmera dele digníssima. Android, o pior Android do mundo já não é ruim, porque o Android pelado e mal feito faz coisa pra cacete. O da Motorola, mais ainda, que ela tem muita coisa que ela deixa ele mais legal. Só atualização, cara. É só isso. Garantindo isso, a linha explode, porque ela continua boa. Ela continua boa, realmente. Só precisa de uma atenção e um direcionamento melhor. Basicamente é isso. É fazer com que ela volte do jeito que ela era. E concordo, sem atualização, você não vai querer um aparelho que, sei lá, com 2 anos ele já vai estar defasado, você não vai ter um novo Android, não vai ter as novas coisas, mal vai ter uma atualização de segurança para você descobrir que, tipo, poxa, acho que eu deveria ter comprado outro aparelho. E para quem tem Motorola e não gostou do que eu disse, procura no site da Motorola um posicionamento da Motorola dizendo garantimos X anos de updates. Se esse X for maior que 5 ou igual a 5, 4 anos que seja, se eu não me engano, que da Samsung é 4 anos de upgrade nos principais S e depois 5 de segurança, então na real são só 4 anos de update mesmo, aí tá tudo bem.
Porque a Motorola tem que fazer melhor que a Samsung ou igual. Então é isso que eu quero. A gente quer Moto Gs incríveis, que duram anos. Exato, e quanto mais pessoas aí no mercado, melhor. Quanto mais concorrência, melhor. Mais opção para você, mais opção para nós e tudo mais, e fica todo mundo feliz. Então, por favor, Motorola, né, se já a perdemos Motorola a LG. Um dia assistir esse vídeo, sabe? Motorola, já perdemos a LG, não podemos perder você. Exato, já Se a gente perder você, vai ter Galaxy M por R$2.000 porque não tem concorrência. Exato, e assim, vai ter celular e é isso, tipo, ou compra ou importa. Importar meio que já não tá sendo, né, mais uma opção, então fica aí a questão aí, né, os pontos de melhoria que a Motorola deveria se atentar para quem sabe voltar aí ao Moto G com toda a força e esplendor que um dia ele já teve. Nossa! Eu sou Adriano Ponte. Eu sou a Amanda Abreu, esse é o canal Tech. Se inscreve se você não for inscrito, deixa o seu like e coloca aqui nos comentários se você também aproveitou essa era de ouro, vamos colocar assim, né, do Moto G, Moto X, que foi muito bom, realmente. Adriano me ativou memórias aqui durante esse vídeo. E é isso, vamos ficando por aqui, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau, tchau.